Vamos lá. Remoção e redistribuição, esses dois aqui não são formas de provimento, tá bom? Não são formas de provimento. Então, se na tua prova alguma questão falar são formas de provimento e tiver a remoção e a redistribuição, elas não são formas de provimento. As formas de provimento nós já estudamos na aula passada. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, reintegração e concluímos com a recondução. Ok? Então, o que é a remoção? Olha aqui, no artigo 41. A remoção, ela é o ato pelo qual o servidor passa a ter em exercício outro órgão da administração municipal. Muitos de vocês já ouviram falar na transferência, né? A transferência. É como se fosse essa transferência, né? Em algumas leis, como a Lei 7.502 da Prefeitura de Belém, lá a transferência é uma forma de provimento. Nesse caso aqui, essa transferência não existe. Ela vai chamar de remoção, que não é forma de provimento. Isso aqui vai ocorrer de que forma, professor? Ela ocorre de forma, é como se fosse uma transferência interna de mesmo órgão. Não entendi, professor. Como uma transferência interna de mesmo órgão? Por exemplo, você é lotado na Secretaria de Saúde, né? Você trabalha num posto, numa unidade básica de saúde da cidade de Nova Seixas. Aí, você vai ser removido para uma outra unidade básica, a unidade básica de saúde da cidade de Nova 4. Ambos fazem parte do mesmo órgão, da Secretaria de Saúde. Logo, houve uma remoção. Então, a remoção só ocorre quando estão no mesmo órgão, né? Então, observe aqui, dar-se-á a remoção de duas formas. Por ofício, que, ou seja, o ofício é quando a administração requer a sua remoção, ou a pedido, e também isso aqui seria a critério de quem? Da administração. Por exemplo, eu quero ser removido para a unidade básica de saúde do Cidade Nova 4. Beleza, eu vou solicitar. Se nessa minha solicitação, nesse meu direito, né, a administração vê que não é viável que eu vá para lá, ou não tem vacância, né, ou a necessidade de eu ficar na outra unidade básica é maior, então ela vai decidir se eu vou ou não. Mas as duas formas de remoção que existe é a por ofício ou a pedido. Tá bom? Vamos seguir aqui. A remoção de ofício ocorrerá para ajustamento de lotação, né? Olha aqui esse termo. E a força de trabalho, as necessidades dos serviços. Então, ou seja, eu estou trabalhando no 6, mas necessita-se de uma pessoa que trabalhe no 4. Então, a administração vai lá, me tira do 6 e me manda para o 4, dentro do mesmo órgão, tá bom? Inclusive nos casos de reorganização, estrutura interna da administração municipal, como eu havia explicado neste momento. A redistribuição. A redistribuição ela já não vai ser que nem a remoção. Por quê? Porque a redistribuição ela já vai ocorrer em órgãos diferentes. Ela já vai ocorrer em órgãos diferentes, ou seja, a redistribuição é o deslocamento de servidor estável. Observe que esse servidor ele é estável, ou seja, ele já concluiu o estágio probatório. Já concluiu o estágio probatório. Do quadro de pessoal de outra entidade, por isso que eu falei que é de outro órgão, né? Municipal no âmbito do mesmo poder, observados os seguintes preceitos.
equivalência de vencimento, atribuição de mesma natureza e grau de complexidade e responsabilidade, nível de escolaridade, especialidade e habilitação profissional e a compatibilidade entre as finalidades das instituições ou entidades, né? Por exemplo, o que significa isso? Eu não, nesse caso aqui já ocorre, por exemplo, eu sou assistente administrativo da Secretaria de Saúde, mas eu fui redistribuído, houve uma redistribuição pela necessidade que a Secretaria de Educação tem de um assistente administrativo. Então, o que eles vão fazer? Eles vão me redistribuir, vão me pegar da Secretaria de Saúde e me mandar para a Secretaria de Educação. Observe que são órgãos diferentes, né? Saúde e educação, tá bom? Ah, mas eu vou de qualquer jeito? Não. Eu tenho que perceber, ou seja, receber o mesmo valor que eu recebo referente ao que foi definido, né? Ah, eu vou receber menos que isso, né? Não tem como, né? Então é isso, tá? Olha, essa aula ela está sendo gravada e esses slides eles serão disponibilizados da mesma forma que eu estou fazendo aqui, tá, gente? Então não há necessidade de vocês fazerem print de tela, tá bom? Eu vou mandar em PDF com as mesmas anotações que eu estou colocando aqui para vocês, ok? Então assim, gente, voltando. Então o cidadão ele vai lá, ser assistente administrativo da Secretaria de Educação, saiu da saúde para a educação. Ele vai poder receber um salário diferente do que ele recebe? Não. Ele vai poder sair do fundamental e trabalhar no nível médio ou vice-versa? Não. Ele vai poder trabalhar, por exemplo, em um órgão onde ele exige habilitação profissional? Ele precisa de ser contador. Ele precisa da habilitação lá no outro? Não. Se não tiver, ele não entra. Então tem que ser tudo de acordo com o que ele foi atribuído do cargo em que ele foi efetivado, ou seja, que ele passou no concurso, tá bom? Outra coisa importante, a redistribuição, ela só ocorre por ofício, tá? Deixa eu voltar aqui. A redistribuição, ela só ocorre por ofício. A remoção, ela é a pedido e por ofício. A redistribuição apenas por ofício, para ajustamento de lotação e da força de trabalho e as necessidades de serviço, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de entidades da administração. Essa palavra é a palavra-chave. Apareceu o nome extinção, tu já sabe que não é remoção. Extinção trata-se de redistribuição, tá? A redistribuição dar-se-á mediante decreto, ou seja, qual a diferença da portaria para o decreto? O decreto não pode ser alterado. Não pode ser alterado. Então, se ele coloca um decreto lá, já sabe que esse decreto é aquilo e pronto. Se fosse uma portaria, não. Ele podia mudar, tá bom? Nos casos de reorganização e extinções da entidade extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade, os servidores estáveis não poderão ser redistribuídos. Serão colocados em disponibilidade. Então, se o cargo acabou, né, ele não poderá ser redistribuído. Quando é que ele não vai poder ser redistribuído, professor? Quando houver o que? A reorganização e extinção de entidades extintas do cargo ou declarado a sua desnecessidade. Então, não há necessidade mais daquele cargo, então não tem porquê eu mandar esse servidor para uma outra instituição. Ele vai ficar em disponibilidade. A gente vai já ver o que é a disponibilidade, né? Quando o servidor ele fica à disposição da prefeitura em casa, recebendo proventos referente ao tempo em que ele trabalhou. Bom? E aí vamos falar do tempo de serviço. Esse tempo de serviço é como é calculado, como é que a gente vai fazer para não perder o dia de trabalho, não perder o tempo para aposentadoria, por exemplo, né? Vamos só caracterizar umas situações. Por exemplo, só falando um pouquinho da questão da aposentadoria aqui, tá? Ó. Por exemplo, o que é assim? Deixa eu só ajeitar aqui, que acho que o negócio está meio difícil hoje a internet, tá? Olha lá. Quando se trata de aposentadoria, aqui, ó.
né? Quando se trata de aposentadoria, eu vou só dar uma ajeitadinha aqui, gente, que eu acho que o negócio não está querendo muito funcionar. Vamos lá. Quando se trata de aposentadoria, os homens, eles se aposentam com 35 anos de contribuição, né? Os homens, deixa eu voltar aqui de novo. Os homens se aposentam com 35 anos de contribuição. E as mulheres se aposentam com 30 anos de contribuição. Tá? Não dá nem para escrever direito aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui para facilitar para vocês aqui, tá? Ó. Então, olha lá. Então, os dois, né? No caso aqui, né? Os dois ocorre dessa forma. Ó. Contribuição. Tá? Então, quais são as formas que ocorrem ausências do serviço e que você não perde o seu tempo de contribuição? Como assim? Por exemplo, um dia, gente, eles não vão contar isso em meses, em anos. Às vezes a gente vai contar a aposentadoria só em anos, né? Um dia que você perca, você já está perdendo um dia de contribuição. Uma semana, você está perdendo uma semana de contribuição. Então, quais são as formas que você não perde esse direito? Olha lá. Primeiro, se você tirar férias. Ou seja, você tira 30 dias de férias, né? 30 dias. Esses 30 dias que você está ausente do serviço, é como se você estivesse trabalhando. Então, conta como contribuição. Segundo, exercício de cargo em comissão, ou equivalente, né? Como assim, professor? Por exemplo, você foi chamado para assumir um cargo de confiança, uma chefia, né? Que é o DAS. Você não vai perder o seu tempo de contribuição pelo fato de você estar assumindo esse cargo. Você passou 5, 10 anos trabalhando como DAS, aí você retorna ao cargo. Então, vai contar os 10 anos de contribuição, ok? Lembrando que isso só vai ser contado a partir do momento que você foi efetivado. Ah, eu era DAS antes de eu ser concursado. Não conta. Você só vai contar o período de comissionado a partir do momento que você já é efetivado e estabilizado, tá bom? Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, ou seja, a galera aí que se candidata e ganha, né? O cara passou 2 mandatos de vereador, 8 anos, né? Então, esses 8 anos, ele ganha como se estivesse trabalhando na função que ele exercia, tá? Participação autorizada, lembrando que isso aqui é importante, tá? Autorizada. Por que é importante, professor? Porque a autorizada, gente, às vezes na prova eles te sacaneiam. Eles colocam que a pessoa vai porque quer, né? Sem autorização. Então não pode. Para participar de quê? De programas, de treinamento ou capacitação. Às vezes acontece, né? Da própria instituição pedir para você fazer um treinamento de determinado, por exemplo, Covid-19. Os profissionais de saúde tiveram que fazer um treinamento, né? Para saber o que eles estavam lidando. Então, o tempo que eles ficaram fora do serviço contou como tempo de contribuição, né? Desempenho de mandato eletivo, também como a gente havia comentado, né, já. Júri, né, vocês sabem que o servidor público, de vez em quando, ele é chamado, né, para exercer esse papel de júri, né? Sai lá no Diário Oficial o seu nome e você é convocado. Aí de ti que diga não, né? Você tem que ir. O tempo que tu está afastado exercendo esse papel de júri, você recebe como tempo de contribuição também. Missão ou estudo, quando afastamento houver sido autorizado novamente pela autoridade competente, né? Você vai para um outro lugar fazer uma pesquisa, trabalhar numa outra área, se tu foi autorizado, beleza. Todas as licenças, gente, somente uma que você não ganha, né? A licença para tratar de interesse
particular. A licença para tratar de interesse particular, você perde seu tempo de contribuição. Ela é de até 2 anos. Se você passar 2 anos fora, é como se fosse 2 anos perdidos seu. Você não perde seu emprego, mas você perde sua contribuição. Você vai se aposentar 2 anos a mais de serviço para poder cumprir com esse período que você ficou afastado. Tá ok? E lá embaixo, é vedado a contagem cumulativa de tempo de serviço, ou seja, tu está exercendo ao mesmo tempo, né? Eu sou professor e sou agente de saúde. Eu estou exercendo 2 funções ao mesmo tempo. Então, eu vou somar? Não, uma ou outra. Não vai somar as 2, tá bom? E dependente dos poderes que são, ok? Vamos seguir aqui. Vacâncias. O que são vacâncias, professor? Vacâncias, gente, são as formas de saída, né? Nós vimos na aula passada sobre os provimentos. Provimento, entrada, vacância, saída. Quais são as formas que você perde o seu cargo, né? Quais são as formas que você deixa de continuar, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês, né, que o negocinho aqui da canetinha hoje está bonito, né? É a saída, tá? Quais são? Exoneração. Lembrando que exoneração não é punição, tá? Demissão. Demissão é punição, tá bom? A demissão, por sinal, tem uma parte do conteúdo que a gente vai estudar que ela vai falar muito da questão da demissão, que são as penalidades, tá? Dentro delas tem a demissão, tá ok? Lá na frente a gente vai comentar isso. Promoção, lembrando que tanto a promoção, deixa eu colocar aqui, tanto a questão da promoção e da readaptação, tá? Elas são o quê? Também são provimentos. Então, se cair na tua prova, são provimentos e vacâncias, readaptação e promoção. Ambas são provimentos e vacâncias. O outro, aposentadoria, né? Você se aposenta, automaticamente você deixa o cargo. Lembrando que 70 anos é chamada de aposentadoria compulsória. Ou seja, quando não tem jeito. Completou 70 anos, automaticamente você deixa o cargo, tá bom? Posse em outro cargo inacumulável, né? Quando a pessoa ela não está dentro dos cargos acumuláveis, que são professor técnico, os mesmos na área de saúde, né? Ou privativos, né? Quando eles estão dentro desses critérios, são acumuláveis. Fora desses, nós chamamos de cargos inacumuláveis. Então, se for descoberto, passa por um padzinho na tua vida e você perde o seu emprego. Então, você cria-se uma vacância. E aqui o último, que não tem o que se falar, né, gente? Morreu, morreu, né? Tem como a gente comentar sobre isso, né? Ou seja, a pessoa que houve o falecimento, automaticamente ela, né, ela sai do cargo, então ocorre uma vacância, né? Tem gente por aí que tá morrendo na prefeitura, mas é fantasma, né? Porque ainda continuam recebendo pela pessoa que já havia falecido. Mas não convém contar aqui ao fato, né? A exoneração do cargo efetivo da CA pedido ou por ofício. O que significa isso? Vamos lembrar. Na tua prova também. A pedido ou por ofício. Eu não quero mais trabalhar, arrumei outro emprego, que eu vou no serviço público também. Aí eu vou lá e peço exoneração, tá bom? Lembrando que o comissionado é um cargo de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, ele pode pedir para sair também, tá? Então, a exoneração de ofício ocorrerá quando não satisfeitas as condições de estágio probatório, né, que a gente já falou. Quando a pessoa ela não passa no estágio probatório, ela automaticamente ela é exonerada, né? Quando não toma posse, né? A gente já comentou isso, né? Quando tomado posse não entra em exercício, também quando ela não entra em exercício, ela é
exonerada por ofício. Claro que se ela não tomar posse, torna sem efeito, não tem nada a ver com a exoneração. Mas quando ela não entra em exercício, ela é exonerada. E quando não avaliada, não aprovada em avaliação de periódica de desempenho, tá? Geralmente, anualmente, se faz uma avaliação, se ela não for aprovada, ela perde a estabilidade e, dessa forma, ocorre uma exoneração por ofício, ok? Outra, quando houver a necessidade de redução de pessoal em cumprimento ao limite de despesa estabelecido em lei federal. Complementar federal, a gente já comentou isso, que é quando a pessoa perde a estabilidade dela também, né? Por exemplo, o governo manda uma quantidade X de verba, mas se essa verba não chega, não tem mais como mandar, então é necessidade de reduzir pessoal. Mas a pessoa é indenizada com 1 mês, né, por cada ano de trabalho exercido. Trabalhei 20 anos, pegar 20 vezes o salário que eu recebo é a minha indenização, ok? E aqui já é uma exoneração diferente, né? A exoneração do comissionado, né? No parágrafo 2º aqui. Quando é que ocorre isso? Aqui, ó. Do comissionado. Aquele era do efetivo. Quando a juízo da autoridade competente, o próprio autoridade diz que ele tem que sair. Vocês viram aí o Sérgio Moro, né? Ele pediu para sair. Se ele pediu, foi o próprio servidor. Ou quando ele pegou e demitiu, né? Exonerou a secretária de Cultura. Então, foi a juízo da autoridade competente, tá bom? Então, pode ser dessas duas formas aí. A vaga ocorrerá na data do falecimento do ocupante, morreu, tá lá a vaga, é garantido. Completou 70 anos, cuidado, que na prova, lá na legislação do Estado, é com 75, então podem te confundir. Da publicação da lei que cria o cargo e concede dotação para o seu provimento, ou lei que determina a última medida, se o cargo já estiver criado ainda, do ato de se aposentar, exonerar, demitir ou conceder promoção. Então, nesses 4 casos, ocorre a vacância. E quando ocorre um cargo em posse em cargo proibido, né? Acumulação proibida, ou seja, cargo inacumulável. Bom? Disponibilidade. Vamos caracterizar de uma forma bem simples. A disponibilidade ela ocorre da seguinte forma: o cidadão ele está num cargo, o cargo foi extinto, né? Ou ele precisa, ele está exercendo uma função, aí de repente aquele local onde ele trabalhava não vai funcionar, vamos dizer um exemplo, um anexo de uma escola. E aquela pessoa ela é efetiva. Então, eles vão pegar essa pessoa e vão tentar lotar, fazer a lotação dela num outro local. Só que quando eles vão procurar, não existe o vencimento compatível, não existe um cargo compatível aí. Ou o valor referente ao que ele ganha, que ele não pode receber valor maior ou menor. Então, nesse caso, ele não tem para onde ir. Ele vai ser demitido, ele vai ser exonerado, ele vai ser aposentado? Não. Ele vai ficar em indisponibilidade. Ou seja, ele vai receber de acordo com o tempo de serviço dele. Exemplo, eu trabalhei 15 anos. Eu vou receber 1 a 15 avos, né, da minha remuneração para ficar em casa, né? Eu trabalhei 20 anos, receber 1 a 20 avos do tempo que eu trabalhei. Tá entendendo? Lembrando que se esse cálculo for um valor menor que o salário mínimo, aí a pessoa passa a receber um salário mínimo até que se crie um cargo, até que se abra uma vacância para que aquele cidadão possa exercer a função dele. Como é que isso acontece? Por exemplo, ele foi chamado, existe uma lista de pessoas em disponibilidade, eles vão pegar o que é o mais antigo deles, ele vai ter que fazer uma série de exames, né, para ver se ele está em condição de retornar ao trabalho pelo tempo que ele ficou afastado. Estando em condições, ele retorna. Se ele não retornar, torna sem efeito, ele perde o cargo dele, tá bom? Então, vamos exercer, vamos ler aqui rapidinho. Extinto o cargo declarado a desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade de remuneração proporcional ao tempo de serviço, como a gente havia comentado ainda agora, ok? Que é extinto, né? O tempo de serviço público federal, estadual, municipal será contado para efeito de disponibilidade. Ou seja, se ele estava fora, entrou em outro cargo, o tempo antigo também vai contar. O cálculo da remuneração, né, como a gente havia comentado. Lembrando que 35 é o tempo dos homens e 30 é o das
mulheres. Mas é claro que se for professor, reduz 5 anos. Homens passam a ser 30, mulheres passam a ser 25, tá? Porque é reduzido em 5 anos. Claro que tem que comprovar que ela estava em sala, né? Tem que estar exercendo a função de professor. Não pode ser diretor, por exemplo. Tem que estar em sala de aula. A remuneração do servidor em disponibilidade não poderá ser inferior ao salário mínimo. Como eu falei, se fizer o cálculo e esse cálculo der um valor menor que o salário mínimo, não. Eles vão ter que pagar um salário mínimo. Bom? O retorno à atividade do servidor em disponibilidade facial mediante aproveitamento obrigatório. Existe uma forma de provimento na Lei 5.810, que é da Lei do Estado, que uma das formas de provimento é o aproveitamento. O que é esse aproveitamento? É quando esse servidor estava em disponibilidade, ele retorna, né? Então a gente chama de aproveitamento obrigatório, tá bom? Em caso de vacância do cargo de atribuição e investimento compatível com o anteriormente ocupado, o órgão de pessoal determinar o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em que ocorrer e vier a vaga. Agora, é claro, ele não vai chegar de qualquer jeito, né? No aproveitamento, terá preferência o servidor que estiver mais tempo em disponibilidade, como eu comentei ainda agora, né? Que tiver mais tempo, tem mais direitos, tá bom? Vou ajeitar aqui. Vou ajeitar bem aqui assim. A caneta não está funcionando de novo. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui, ó. É o que tiver o servidor, né? Disponibilidade, né? Aqui, ó. Preferência, o que tiver mais tempo. Ok? Tiver mais tempo. E esse do serviço público municipal, tá bom, gente? Olha lá. O aproveitamento do servidor que se encontra em disponibilidade dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental, mediante inspeção por junta médica oficial. Importante isso. Eles podem trocar esse termo junta médica por inspeção médica, tá? Então, a junta médica são mais de um médico. Ele vai ser julgado. Se ele verificar que ele tem condições, né? Se ele for apto, tá bom? Ele vai assumir o cargo. Qual é o tempo que ele tem? O prazo de 30 dias, né? A partir do momento que for publicado que ele está à disponibilidade. Esse ato de aproveitamento ela sai em diário oficial. Verificando a redução da sua capacidade física ou mental, ou inviabilize o exercício das atribuições antes de desempenhadas, observa-se o disposto do artigo 35. Ou seja, ele pode ser aposentado ou ele pode ser aposentadoria por invalidez, que a gente chama. Constatada a incapacidade definitiva, aí sim ele vai ser aposentado definitivamente, tá bom? Lembra que, né, o cidadão que se aposenta por invalidez, ele não é permanente. Às vezes tem aposentadoria por invalidez temporária, como se fosse o benefício, tá bom? Será tornado sem efeito, aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Ou seja, se ele não entrar no prazo de 30 dias, né, esse servidor também vai se tornar sem efeito. Tá bom? Continuando. O que é substituição? Às vezes tem uma pessoa que tem um cargo de chefia, ela sai e alguém tem que substituir ela. Então a gente chama de substituição. Os servidores ocupantes de cargo em comissão ou investido em função gratificada. Quem é a função gratificada? Função gratificada é o servidor efetivo que assume um cargo de chefia, por exemplo. Tá entendendo? Só o servidor efetivo pode ter função gratificada. Terão substituído indicados por ato normativo de administração ou previamente designados pela autoridade competente. Quem seria esse servidor substituto? Esse servidor substituto que for escolhido, ele vai fazer jus a uma retribuição pelo exercício do cargo ou função, tá? Se refere, ou seja, na proporção dos dias em que da efetiva substituição, ou seja, ele vai ficar 15 dias, então ele vai receber
uma retribuição pelos 15 dias que ele ficou no lugar do chefe dele lá, tá bom? A substituição dar-se-á de forma automática nos afastamentos ou impedimentos regularmente do titular, ou seja, o cara foi afastado porque estava desviando o verbo, então o outro vai ser substituído automaticamente, tá? Aqui, em caso excepcional atendida a conveniência da administração, o titular do cargo da direção, chefia ou assessoramento poderá ser nomeado ou designado cumulativamente. Como? Então, só vai haver essa acumulação, gente, se ele já tiver uma função, né? E aí não tem quem assuma, ele vai ficar no cargo dele, mais no cargo em que ele está assumindo, ou assessorando, tá? Só que aqui embaixo, nessas hipóteses, o servidor somente perceberá o vencimento correspondente a um cargo, cabendo-lhe fazer a devida opção. Ou seja, ele não pode receber dois salários. O dele mais o do outro. Ele vai ter que escolher qual dos dois ele vai receber. Claro que ele vai escolher o que ele vai ganhar mais, né? Havendo excepcional interesse público, a substituição temporária do servidor efetivo poderá se dar mediante o quê? Contratação por tempo determinado, tá bom? Pode haver uma contratação aí. Então é isso, né? É o nosso conteúdo da aula de hoje, tá bom? Deixa eu só sair daqui, interromper aqui. O que a gente tinha para falar era isso. Dá para a gente ir até um pouquinho mais, né? Mas graças a Deus deu para terminar a tempo. Eu vou disponibilizar essa aula de hoje no grupo de vocês, já com as devidas alterações. E aí, na quarta-feira, a gente retorna com a matemática. Bom, gente? Então, boa noite e até quarta-feira. Tchau.